Vamos fazer essa questão da URGS como exemplo, tá? Questão 18. Três esferas metálicas idênticas, A, B e C, são montadas em suportes isolantes. A esfera A está carregada com carga Q, B e C estão neutras, elas são exatamente iguais, tá? Essa é uma questão bem estilo URGS, que eles envolvem duas coisas, um contato e a medida ou cálculo de uma força posterior ao contato. Então colocam-se as esferas B e C em contato, uma com a outra, e coloca-se então a esfera A em contato com a esfera B. Cuidado com essa informação, viu? O que eles estão querendo dizer aqui, ó, é que tu pega essas duas neutras e encosta uma na outra, e depois com B e C encostadas uma na outra, tu vai chegar com A e encostar nas outras duas já em contato, tá? Então coloca-se a esfera A em contato com a esfera B conforme representado na figura. As três estão em contato, certo? Depois de permanecerem assim por alguns instantes, o que vai acontecer? Notem que botar B e C em contato não muda nada inicialmente, porque as cargas desses dois objetos são iguais a zero. Mas a esfera A, quando é encostada nas outras duas, ela tem carga Q. Lembrem que no contato de N corpos, a carga que se redistribui para corpos iguais é a soma das cargas dividida pelo número de corpos. Então, após esse contato, cada uma delas vai ficar com 1/3 da carga de A, ou seja, Q sobre 3 para cada uma delas, tá? Então essa é a carga de cada uma delas, A, B e C, após o contato das três simultaneamente. Bom, enfim, as três esferas depois disso são separadas, considerando que o experimento foi realizado no vácuo, deram a constante do vácuo, a constante da lei de Coulomb, e que a distância final D entre as esferas A e B é muito maior que seu raio, quer dizer, as cargas A e B são consideradas pontiformes. A força eletrostática entre essas duas cargas. Bom, o que eles querem nessa história toda? Sabendo que A e B são cargas pontiformes, que estão eletrizadas após esse contato com carga Q sobre 3, positiva, né? Não esqueçam que no contato as cargas são sempre de mesmo sinal, as duas ficaram com carga de mesmo sinal. Sendo pontiformes, a distância entre os centros dessas duas cargas é D, bem maior que seus raios. Ou seja, é válida a lei de Coulomb para a distância entre os centros das cargas pontiformes. Eles querem saber qual é a intensidade da força elétrica entre A e B, ao separá-las bastante, tá? Primeiro, a natureza dessa força tem que ser repulsiva, né? Porque são cargas de mesmo sinal. Então, sempre depois do contato, a força entre dois corpos vai ser, quando eletrizados, repulsiva. Tá? Então a força tem que ser repulsiva. Descarta ali duas alternativas, tá? Mas eles querem o valor dessa força. Então tá, é só aplicar a lei de Coulomb. Então a força elétrica entre essas duas cargas é K, QA vezes QB, pela distância entre os seus centros elevado ao quadrado. A distância é D. Então é só colocar o valor das cargas ali, ó. Então a força elétrica vai ser K vezes Q sobre 3 da primeira, carga A, vezes Q sobre 3 da segunda, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui vai dar K, Q ao quadrado sobre 9, numerador, dividido pela distância ao quadrado. Multiplica-se a primeira pela segunda invertida, K vezes Q ao quadrado sobre 9 vezes 1 sobre D ao quadrado. Então a força elétrica ela é K, Q quadrado sobre 9D quadrado. Aí está a força elétrica de interação entre as cargas A e B após o contato e a separação, que nos dá então uma força repulsiva e de módulo Kq quadrado sobre 9D quadrado. Letra A, certo?